Não saia desse vídeo sem se inscrever. Isso ajuda bastante o canal para que essa mensagem se propague, seja entregue mais pelo YouTube, tá? Você curte, compartilha, deixa a sua mensagem. Deixa uma mensagem aí pra gente. Fala aí o que você tem passado, de qual cidade você tá assistindo. Manda uma mensagem aí de incentivo pra gente, tá bom? Se você deseja ser membro, é só apertar esse botãozinho aí de Seja Membro. Você vai estar semeando nesse canal, vai estar ajudando a palavra de Deus a ser propagada, tá bom? Se você também quer apoiar esse canal, você é empresário, autônomo, entre em contato com a gente, vai lá no Instagram, manda um direct pra gente lá, manda uma mensagem que a gente vai te responder e te apresentar um projeto lá de apoio. Esse estúdio também que a gente está gravando, ele está disponível para locação. Se você tem um conteúdo legal aí para gravar, quer gravar um podcast, uma videoaula, reunião, procura lá no Instagram, Estúdio Betel Podcast, manda um direct lá que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Tá bom? Ó, vamos lá, hoje aqui é um dia muito especial pra gente. Hoje não é ao vivo, é gravado, mas a gente tem o maior prazer aqui, então estamos felizes em receber aqui uma missionária Andréia, seja bem-vinda. Toda animada. Tem que animar, né, minha gente? Tem que animar. Seja bem-vinda. Obrigada, eu amei o convite, muito obrigada, estou muita honra estar aqui. E vamos lá, né? Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, né? O que o Espírito Santo tem para nós hoje. Sempre tem algo novo, né? Maravilhoso. Todos os dias, né? Todos os dias. Né? Às vezes não é o que a gente quer, né? Mas maravilhoso. Às vezes é contrário da nossa vontade, mas a palavra fala que a vontade dele é melhor que a nossa. Então, exatamente. É só a gente saber viver na direção, né? Com alegria no coração, né, minha gente? Que é difícil. Não é fácil, não. Fácil não. Ser crente é fácil não. Mas é bom, É bom demais. Toda animada, toda sorridente, estava preocupada, né? Minha gente, primeira vez que eu tô fazendo um podcast, mas vai dar certo, vai dar bom no final. Com certeza. O Espírito Santo vai conduzir esse bate-papo. Glória a Deus. Um pouquinho do seu testemunho de vida, do que você tem feito lá em missões, né? Pois é. Sua vida mudou assim de repente? Mudou em 20 dias. 20 dias? 20 dias. Na verdade, não, assim, Deus veio me preparando para a missão durante 3 anos, né? Em 2019 ele falou sobre nações, na verdade, comigo, e ele foi me preparando. Me tirou de dentro da casa da minha mãe, fui morar sozinha, e ali eu tive muitas experiências com Deus, muitas. E ali eu fui destruída e construída novamente, tive muitas experiências, muitas transformações, fui entendendo muita coisa, e ali começou todo o processo para eu ir para a missão. Mas eu não sabia, tá? Ele estava fazendo, mas não sabia por que não sabia qual era a direção. Não sabia. E aí veio a pandemia e foi assim, por incrível que pareça, no meio daquela desgraça toda, foi o melhor ano da minha vida. E Deus falou para mim assim, olha, aproveita que esse é o seu ano sabático. Eu sempre falava, ai Deus, quero um ano sabático, tô cansada de trabalhar, né? E eu falei, aproveita que esse é o seu ano sabático, porque depois você vai trabalhar muito mais do que você sempre trabalhou a vida toda. Eu falei, meu Deus, aonde? Eu vou arrumar outro emprego, eu acho, né? Vou ganhar mais, glória! E não foi nada disso, né? Claro. E aí, eu sempre fui muito conhecida no meu trabalho, assim, eu já tinha um nome, assim, eu sempre trabalhei com dança a vida inteira. E eu já tinha um nome, eu era bem conhecida na minha área, né? No Caraguá, São Sebastião. E eu não conseguia emprego, Eu falava, meu Deus, que coisa estranha, né? As portas se fechando. Se fecharam completamente. Aí um dia eu cheguei pro pastor, eu falei, olha, meu seguro-desemprego vai acabar, pastor, não tem emprego. Você já pode imaginar isso? Eu, que sou super conhecida, não tenho emprego? Aí ele assim, é mesmo? Então faz isso. Quer ir pra Jocum? Eu falei, quero. E foi assim, do nada. Então esse quero, sem titubear, óbvio que já era, Deus já tinha me preparado já, né? Foram 3 anos depois da época que eu fui morar sozinha, que começou esse... E Deus falou pra mim, você vai morar 3 anos nessa casa. Pois deu 3 anos. Cravou certinho. 3 anos, eu fui pra missão. E aí, em 20 dias, isso foi... tipo, começo de julho de 2021, e o Christian, né, que é o missionário da nossa igreja também, ele também estava lá nesse momento, ele falou, André, tem assim, ó, tem uma ETE de, sei lá, dia 1º de agosto que começa,
e a outra sei lá quando. Eu falei, pastor Arthur, eu vou nessa daí sei lá quando. Ele, não, tu vai é nessa do dia 1º de agosto. Já vai logo. Eu falei, como que eu vou? Que eu tenho uma casa, eu tenho seu teto, tenho um carro, tenho isso, tenho aquilo. Ele falou, se vira. Ele é bem assim, né, gente? Esse pastor maravilhoso, ele é assim. Se vira. E eu me virei. Eu não, né? Deus foi fazendo. Em 20 dias eu não tinha nada, mas tinha 2 malas. E eu fui pra Itália sabendo que eu já não ia voltar mais. E foi o que aconteceu, eu não voltei mesmo. Já sem lugar de volta mesmo, sem lugar né? de volta. Não tinha uma casa esperando. Não tinha mais nada, não. E a casa da minha mãe desse tamanho nem cabia, ou era eu ou era ela. E não era mesmo, era pra eu ficar mesmo. Eu já sabia disso e já fui com essa consciência já. Era o projeto já de Deus. Eu já falava sobre o meu chamado, que eu só fui entender lá, né? E eu não entendia por que na minha casinha ali, lá no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que eu morava, né? Porque eu morava lá no alto, numa rua, que se chama mato. Era uma delícia. E eu já pensava em ter um projeto na Europa, imagina. Eu morando lá em São Sebastião, né? E que resgatava crianças órfãs de guerra do Oriente Médio. Imagina, como que eu pensava nisso, gente? Isso você já era convertida? Já, foi nesses 3 anos que eu morei nessa casa e que Deus estava me preparando para a missão. Ele ia colocando isso na minha mente. Eu trabalhava em projeto social, né? Trabalhei a vida toda nisso. Mas não em missão, era prefeitura, essas coisas. Mas ele colocou, e no meu projeto, na minha mente criativa, que eu tinha lá, mal sabia eu que era o Espírito Santo já, eu resgatava crianças do Oriente Médio, né, de alguns países, que eu não vou falar qual, e porque também são os países que eu vou, né, no futuro, então nem posso falar, mas é do Oriente Médio, e aqueles bem legais, que recebem a gente, os cristãos. De braços abertos. De braços abertos, adoram cristão. Mas são 4 países e eu me imaginava eu resgatando essas crianças órfãs de guerra e trazia para esse projeto. Enfim, uma loucura era assim, né? E só que quando eu cheguei na Itália eu entendi que realmente... E aí Deus falou assim, então é isso que eu quero de você, que você resgate crianças órfãs de guerra. Só que para isso, né, amiga, tem um período, né? Eu só cheguei, né? Só foi. Só fui, tô lá ainda, na base, tô lá. E tem um processo também de conversão sua, né? Então, foi em 2011 eu me converti no Bola de Neve Caraguá e não pode falar, né? Pode? Pode? Pode, sem grilhões. Pode falar, fica à vontade. No Bola de Neve Caraguá, e o Arthur já viu aqui várias vezes, né? E lá eu me converti, ali o meu DNA é todo de lá, e lá eu me converti, lá eu fiquei pra sempre, e tô lá, né, até então. E eu já era mais velha também, então eu já tinha uma vida pregressa, assim, já muito bem vivida. E tive vários problemas, né? Fui depressiva a vida inteira, não sabia que era a vida inteira. Eu achei que eram só 6 anos, mas depois eu descobri que foi uma vida. Por N situações, né? E eu fui curada ali mesmo. Eu lembro que quando eu vinha de outra religião também, e quando eu cheguei ali, é como se eu tivesse sido liberta mesmo, assim. Eu lembro do Arthur falando num dia, num culto, e falou assim que que Deus perdoava os nossos pecados e que que a gente tem a oportunidade de ser feliz. Aquilo eu me lembro daquele dia, daquela tarde, final da noite, né? E que saiu das minhas costas literalmente um peso, porque eu não entendia porque eu tinha que ficar pagando pecados que eu nem sabia quais eram. Nem sabia que era pecado. Nem sabia que eu tinha feito, né? Então, assim, foi um peso que saiu das minhas costas, aquilo, e eu comecei, nossa, eu posso ser feliz. A libertação mesmo. Porque eu era uma infeliz, né? Então, eu posso ser feliz. Então, assim, e aí começou toda aquela... E eu lembro que Deus me restaurou... A primeira coisa foi restaurar essa parte emocional, porque senão eu ia morrer mesmo, né? E depois, lógico, foi um processo. Mas ali eu conheci Jesus e comecei para a igreja, mas aquela coisa, né? Um pé cá, um pé lá, um pé cá, um pé lá, um pé cá, um pé lá. Fiquei um tempo sem ir na igreja, né? Um ano, eu acho, mais ou menos. Depois voltei, isso aqui. Todo um processo. Eu só fui me converter mesmo e chegar à conclusão que eu falei, gente, Deus, do meu jeito não tá dando certo. Só tô me lascando, né? Agora eu quero do seu jeito.
E aí foi que começou. Aí O novo nascimento. foi em final de 2015, eu acho. Acho que foi isso. E aí começou todo o processo. Aí eu fui massacrada, né? Aí começou. Eu lembro que eu chorei por 1 ano e meio. Eu chorei todas as noites. Todas as noites. Mas eu não larguei. Mas pela depressão ainda? Não, porque era difícil, né? Todo aquele processo. Isso que era o começo do processo. Não sabia o que vinha pela frente ainda. Piorou depois, né? Assim, mas eu permiti, assim, que Deus realmente... Eu decidi, eu me posicionei, né? E é aquilo, né? Quando a gente se posiciona mesmo, de coração, Deus, ele começa a fazer e faz mesmo, né? E eu não voltei atrás. Eu tive muitas oportunidades de largar a mão e voltar atrás, porque foi difícil, viu? Foi muito difícil. Não é fácil, não. Não. Gente, eu sofri. Pão que o diabo amassou. Mas para algumas pessoas é mais fácil, né? Tem processo que é mais fácil. Eu acho que quando você tem uma vida muito já... Porque eu me converti, eu tinha 37 anos, então eu tinha uma vida, né? Eu morei fora, eu viajei, eu dancei a vida inteira, eu fiz muita coisa, né? Namorei muito. Então, assim, eu tive uma vida comum, como, né, do mundo. Então, eu acho que é mais difícil, quando você tem muita experiência, muita. Eu nunca tive experiências, assim, com droga, álcool, isso não. Sim. Mas eu vivi muita coisa, Sim. né? Então, assim, eu acho que é muito mais difícil você renunciar a tudo isso e entender que isso não é a razão da tua vida, né? E por colocar Jesus como centro da tua vida é difícil. Carregar, mas deu certo. É aquilo que a gente estava falando, carregar a cruz mesmo e olhar para Cristo. Exatamente. É ter os olhos ali, mas eu passei perrengues, muitos perrengues. E muitos ataques espirituais até, né? Como eu venho de outra região e tal, isso é mais intenso, né? Para quem vive isso. E o bom é que eu entendo muito, assim, eu vivo o espiritual muito, assim, como se fosse um natural. Então, para mim, é tudo a mesma coisa. Eu vivo, então eu entendo, sinto e acho que é mais intenso. Assim, os ataques eu tive muitos e não faz pouco tempo. Eu passei um perrengue, assim, muito grande por alguns meses. Mas eu entendo que realmente é espiritual e eu preciso reagir, né? É difícil. Não é fazer porque você tá na missão, não. Que é facinho. É muito mais fácil. Eu sempre falo isso, gente. Tem gente que não concorda comigo, não, mas eu falo por mim, né? Não pelos outros. É muito mais difícil você manter uma vida saudável espiritual na missão do que numa igreja. Do que fora na igreja. É muito mais difícil. Por N motivos. Tem várias coisas. Tem, assim, a distância, a saudade, não tá fazendo parte de um corpo ali na comunhão, né? Num culto semanal. Não tá com seus, isso também. Mas é que cada um recebe de alguma forma diferente. No meu caso, eu acho que o ativismo, né? Eu tô numa base que trabalha muito, 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 muito. E o ativismo, a missão, ela te consome muito. Se você não prestar atenção, se você não der limite no trabalho e não parar, não, agora eu vou parar. É até aqui só que eu vou. Eu preciso buscar Deus, porque não tem como você fazer missão, não tem como você viver, né? Sem Deus e não buscar. Mas quando você tá na missão, é tudo muito mais intenso. Não diminuindo a quem tá aqui fora, não é isso. Mas você tá 24 horas, você vive para isso. Você serve 24 horas o outro. Você não tem outra vida. Você não sai do teu trabalho, vai pra tua casa e ali você tá com a tua família. Não, a gente tá ali, trabalhando, morando, vivendo com aquelas mesmas pessoas, de N situações diferentes, N culturas diferentes. Então, é tudo muito intenso. É potencializado isso ali. E se você não presta atenção, isso te consome. E a tua vida espiritual vai ladeira abaixo. Então, assim, isso aconteceu comigo e foi uma coisa muito difícil. Aí sua carne começa a falar mais alto, você começa a fazer a missão pelas suas próprias forças. Isso te desgasta muito, acaba com você. Eu vivi isso e faz pouco tempo eu tô começando a reagir, mas olha, não foi fácil, amigo. Imagino. A gente estava até... Você quer largar tudo, você quer voltar, é difícil demais. A gente estava até conversando com o pastor Arthur
até a respeito sobre missões mesmo, ele fala que o quão importante é o apoio da igreja também, né? Muito. Porque tem, em muitos casos, a igreja envia e não dá esse apoio emocional também, além do apoio financeiro, de estar junto, né? Porque a missão não é só do missionário que vai. Não. Tem, isso é de todos, na verdade, é de todos. né? É de todo mundo. Todo mundo é missionário. E cada um dentro da sua função que Deus que estabelece para você. Então, uns têm o chamado, mas não vão. E uns vão, e outros são aqueles que apoiam, né? Que a gente está até falando, aqueles que apoiam os que estão lá em campo. Eu sempre falo que é a linha de frente, né? Aqueles que estão no campus é a linha de frente, né? Da missão. E os que ficam têm que apoiar. Financeiramente é muito importante, em oração é muito importante. Então, mas a oração é fundamental. Mas a ação também, a gente precisa disso. Então, a gente não pode fugir disso. Dessa coisa do financeiro, é necessário, porque não tem como você vive sem as finanças. É óbvio que Deus, ele não vai te deixar passar fome, ou deixa até, às vezes, acontece mesmo, né? Aí já não me faça a pergunta por quê, porque eu não sei por quê, tá? Porque já é um processo de cada um, né? Sim. Que tá na vida, na missão, como qualquer lugar. Mas, assim, é necessário, né? E a igreja, quando você não tem esse apoio, e eu vou te falar, tá? 98% dos missionários não tem apoio da igreja. Não tem, eu vejo isso na minha frente. Eu tenho amigas muito próximas que nasceram na igreja, são membros daquela igreja, já a família nasceu naquela igreja. Às vezes a igreja tem o seu próprio ministério missionário, né? Tem muito disso também. E essa pessoa tem um chamado de Deus para ser de uma outra organização, e a igreja entende que não quer ser mas é missão, nós temos, por que você vai em outro? Né? E não entende que missão não é organização, missão é em qualquer lugar, embaixo de qualquer coisa, não tem isso, né? Mas a igreja, ela não entende, então ela larga esse missionário, tu quer ir, vai. Por conta própria. Se vira, vai por conta própria. Sem um apoio. Sem um apoio. Então tem muito disso também. E tem aquelas que não têm a visão, né? Missionária, realmente, tem aquela igreja que prende a sua ovelha, ele não deixa ela fluir, não deixa ela crescer, então a igreja não te abençoa, né? Mas se a pessoa obedece, ela vai, porque Deus está chamando, né? Tem N situações. Mas você está há 3 anos fazendo missões? Eu tô há 3 anos. 3 anos. As pessoas, esses missionários que já estão há mais tempo, eles falam se isso tem melhorado? Não. Não tem? Não. Nesse caso, não... Não tem melhorado, é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu não sei como era antes, mas eu sei que é ruim agora, viu? Não é fácil. Não é fácil. A igreja precisa de um despertar. Precisa entender, porque, gente, Jesus missionava, caminhava, andava, ia, vinha. Paulo ia, vinha, fazia, acontecia. Como e tinha assim, pessoas gente? para... Jesus era apoiado por um ministério, por mulheres, né? Então, assim, tem que ter. Jesus tinha. Quem a gente na fila do pão, né? Pra achar que dá para fazer sozinho, não dá. Não dá. E entender que você é parte da missão. Né? Quando você mantém um missionário, Deus dá o privilégio de você manter um missionário. Dá o privilégio da gente que vai, o privilégio de manter o missionário, o privilégio de cuidar da família do missionário que fica. Isso é um privilégio de Deus, porque ele pode fazer tudo sozinho, gente. Ele pode dar jeito em tudo aí. Mas ele convida a gente para fazer parte dessa obra. E a pessoa não entende, as pessoas não entendem. Então, acha que o missionário tem que passar fome, acha que o missionário tem que andar rasgado, que tem que andar com o pé no chão. Tem, porque nós já ouvimos isso, eu já ouvi. Ah, você quer fazer missão na África? Vai trabalhar, meu filho. Para ganhar dinheiro, para arrumar dinheiro. Gente, o que é isso? É complicado. É muito difícil. Então, assim, ver um missionário...
sei lá, com uma roupinha melhor, ó lá, tá gastando o meu dinheiro, eu tô aqui ralando. Eu tô trabalhando. Eu acordo 4 horas da manhã e você tá aí, ó. E acho que o missionário não acorda 4 horas da manhã, né? Não faz, a gente não faz nada. Tá uma colônia de férias lá, meu Deus do céu. A gente faz trabalhos, eu faço trabalhos ali que eu nunca fiz na minha vida, gente. Eu nunca limpei banheiro, nunca faxinei casa de ninguém, nunca... Eu era professora de balé, pensa. A gente estava falando, você era uma bailarina renomada. E eu nunca fiz, gente. E antes de eu vir pra cá, né, uns dias antes, eu tive que lavar 4 banheiros, um refeitório. Eu carrego panelas e panelas hoje, né? Pesadas de. E eu fiz manutenção desde que eu cheguei na Jocum, gente. Eu faço manutenção, eu limpo, eu faço tudo. Você serve na base da Jocum? Eu sirvo na Monte das Águias, em Almirante Tamandaré, que é uma cidade metropolitana, uma região, 30 minutos de Curitiba. Sim. E eu sirvo lá. Essa base é a maior base de treinamento da América Latina e a 5ª maior do mundo. De treinamento, não de tamanho, né? Sim. Apesar de ser uma base grande, tem muita gente lá dentro. Mas de treinamento é porque a gente tem quase todas as escolas de Jocum ali dentro, né? Então vai gente do mundo inteiro fazer escola lá. Você estava explicando que tem, tipo, áreas diferentes de atuação, né? Uhum. E você fez a de... São escolas, TEDs diferentes. Para você entrar na Jocum, nessa organização, que é uma organização internacional, né? O IOM, que a gente chama, e tem no mundo inteiro. Então, para você fazer parte dessa organização, você tem que fazer ETED. A ETED para nós, de TS fora do país, né? E que é uma escola de discipulado. E ela dura 5 meses. Você faz 3 meses de teórico e 2 de prático. Aí você vai para fora do país, ou você faz no país, não importa. Você vai fazer um prático de tudo aquilo que você aprendeu no teórico, você vai praticar por 2 meses. E aí você é apto a estar na Jocum e servir na Jocum. A Jocum, ela envia como? A Jocum tem um nome muito grande, né, assim, no mundo. Sim. De missões. Então é muito mais fácil você fazer missão sendo da Jocum. Isso daí é fato, né? Mas ela não envia com dinheiro, com nada disso. Ela é uma organização em que ela te envia com um nome, vamos dizer. Sim. Assim, né? Te dá uma credencial. E te dá um lugar, porque tem base de Jocum no mundo inteiro. Então, eu vou fazer... Deus me chamou para fazer missão, sei lá, no Cazaquistão. Tem uma base no Cazaquistão tem na Você é corajoso, né? Vai pro Cazaquistão. Amigo, você sabe, você nem imagina pra onde nós vamos, o lugar que a gente se enfia. É incrível, né? Mas assim, então ela te dá esse aparato, sim, né? De você ter uma base para ficar e tal. Mas as condições para você ir é Deus. Eu nunca vi, é muito engraçado. Eu lembro quando eu cheguei na ETED, eu falei, chegou uma pessoa lá, então, porque daqui 3 meses eu vou lá pra, sei lá, Turquia. É mesmo? Você tem dinheiro? Não. E como você vai? Deus. Pois a pessoa tava lá, na Turquia. Como Deus mesmo. O dinheiro ele vem, as finanças ele vem, do nada. Provê. É impressionante. Se é uma vontade de Deus mesmo, como eu falo, a gente sempre fala assim, se Deus chama pro rolê, ele paga a conta, né? Sim. Então, tem que ter fé. E é desde as pequenas coisas, como até essas grandes coisas. Eu, pra estar aqui, também é por fé, porque eu não tenho como ver minha mãe 2 vezes por ano, né? Que eu tento fazer isso, porque minha mãe é idosa e mora sozinha e tal. Mas não, é Deus. Eu começo a orar 1 mês antes. Aí, então, Deus, chegou. Tem que ir. E aí, Dia da irmã. Outra coisa que Deus fez muito, assim, nessa pandemia, nesses 3 anos que eu fiquei na minha casa, foi aprender a administrar o dinheiro. Porque eu também era consumista aqui, né? Isso também isso é um processo difícil. Ai, meu Deus. Mas, assim, a gente estava conversando antes, eu estava lembrando disso, né? Porque eu ganhava bem e, assim, eu nunca tinha dinheiro, gente. Como que é isso? Que nunca tem, né, mano? Quanto mais ganha... E ainda fazia torta pra vender. Gente, eu dava aula, ganhava bem, ainda fazia torta pra vender. E vendia muita torta. Eu me acabava de trabalhar. Nossa, eu ficava muito cansada. E aí eu falei assim...
Olha, eu já não trabalhava muito, agora pensa agora. Então, se Deus falou que eu trabalhava mais, tô pensando nisso agora. Eu falei, meu Deus. Cai na ficha. Pois é. E aí, quando veio a pandemia, o meu salário caiu pela metade, porque metade do meu salário era prestação de serviço. Só um lugar que eu era registrada, tinha um salário ali. Eu falei, meu Deus, como eu vou viver? Pois Deus começou a agir na minha vida. Eu vivi super bem. Não me faltou nada. Eu comi melhor do que eu comia antes. Com a metade do que eu ganhava, eu falei, Deus, o que eu fazia com o meu dinheiro? Né? Mas hoje eu entendo que também era um treinamento. Eu vivo hoje sob treinamento, né? Então, assim, foi um treinamento para eu poder administrar aquilo que eu tenho hoje. Porque senão eu não ia conseguir viver com o que eu tenho hoje, porque é muito pouco. Em vista do que era antes. Não, gente, é assim, o que eu recebo de oferta hoje para manter minha vida, para comprar o básico, né? Que é comida, material de higiene pessoal e de lavanderia, essas coisas. E remédio, que eu tenho pressão alta, tenho que comprar remédio. E só, para isso que eu tenho dinheiro. Eu tenho que administrar muito bem esse dinheiro. E então esse valor que eu recebo, eu gastava tipo em 2 dias, antigamente. E hoje dura o mês inteiro. Tem que durar, né, amigo? Tem que durar, porque, né? Lógico, eu tenho apoio da igreja, né? Hoje eu não moro mais na base, porque a igreja realmente me apoiou nisso. Mas senão eu tava lá ralando dentro da base, morando com 15, 20 meninas, né? Como eu fiz isso por 2 anos e meio. E, enfim, mas é difícil. Então eu aprendi também isso. Então é um treinamento constante. Deus vem me treinando. Ele falou, você vai ficar 7 anos nessa base. Porque você tem 4 países da sua vida, que é esse, não posso falar quais são, mas é esse, e você precisa de treinamento, porque não tem como eu ir para um lugar. Tem 2 países que eu não entro nem sozinha como mulher. Olha. Não entra, não é proibido uma mulher entrar nesses países. Mas tu já entendeu a sua missão lá? Já entendi o que é, esse é preparação para que é tudo isso, né? Então, eu trabalhei 2 anos, que Deus falou, você vai ficar 2 anos no Ministério de Misericórdia da Base, você vai trabalhar com criança, vai fazer isso. E é impressionante, gente, acontece tudo. Quando eu liderei o projeto por 4 meses, Deus falou em janeiro para mim, começo de janeiro, ele falou, o foco do seu treinamento esse ano é liderança. 10 dias depois, o líder desse ministério veio falar comigo e falou, nós vamos viajar e nós entendemos em Deus que você vai liderar o projeto. Eu falei, só vou aceitar porque Deus já falou isso aí pra mim, viu? 10 dias atrás. Já sabia. Já tô sabendo, já. Eu não sabia que era isso, né? Sim. Mas assim, quando ele falou, eu entendi. Então, assim, Deus é muito instantâneo comigo, é muito impressionante. A minha vida, assim, na missão, ela acontece muito rápido, mas é um processo de paciência, de espera, de treinamento. Então, e é um processo correto esse. Que nem vocês veem um Christian hoje, por exemplo, em Guiné-Bissau, mas ele morou 8 anos na base. Ele viajava para fazer prático, que é de ETED. Fica lá, fica 1 mês fora do país, 2 meses, né, fazendo prático e volta para a base. Ele não estava inserido num projeto. Agora que ele foi para morar 2 anos, acho que é 2 anos que ele tem na mente dele lá para ficar e tal, e tá inserido em algo fora do país. Então é um processo. Tem um preparo, né? Um preparo. A líder da minha base já morou 10 anos na Rússia, por exemplo, a líder da base, né? 10 anos na Rússia na Guerra Fria e já foi para 300 mil países aí na vida. Tem muitos anos, tem 30 anos de Jocum, mas ela ficou 6 anos na base para sair a primeira vez para fora, entendeu? O próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele recebe o chamado até ele sair em missões, acho que é 14 anos. 14 anos, né? Então, assim, é muito importante isso, porque se você vai para um país hostil, por exemplo, esse preparo, você tem que ter esse preparo, porque você pode colocar em risco a sua própria vida e a vida da equipe que está ali, ou de pessoas que já estão ali há muito tempo, já tem um projeto, já tem um trabalho ali, você pode desgramar com tudo, com uma atitude sua errada naquele lugar se tu não tiver preparo. Então, assim, eu já vi missionários sendo mandados de volta de países assim, porque quase colocou uma equipe em perigo. Sim. Então, é muito sério isso, né? E o jovem, geralmente, assim, que nem eu estava falando, o pastor ontem falando, dos jovens, né? Que a gente tem que ter um certo
O jovem maravilhoso, tem todo aquele ímpeto, né, de trabalhar, aquela coisa, ele quer ir, ele quer fazer. Mas não é assim, né, minha gente? Você tá lidando com coisas muito sérias. Então, o jovem muitas vezes não entende isso. Né? E a gente que é mais velho, a gente se torna chato. A gente é, né? Ai, velha chata, cri-cri. A gente já passou. Valoriza a experiência. Eu falo, se a minha idade, você vai ver o que eu tô falando. Você estava me contando que você fez um curso específico voltado... que é a ETED, né? ETED Justiça, né? A ETED Justiça. A ETED... Tem várias ETEDs na Jucu. Então, tem a ETED multicultural, tem a ETED urbana, tem a ETED artes, tem a ETED... E tem a ETED justiça. Eu fiz a justiça, que o foco da justiça é uma ETED bem pesada essa, porque o foco é tráfico humano, você trabalha com esse tipo de coisa. Tráfico humano, abuso infantil, trabalho escravo... toda essa área aí, eu lembro que eu tive 12 aulas de foco, eu não vou me lembrar de todas, né, mas, que eu já tô idosa, gente, não lembro de tudo, tô brincando, mas foram aulas muito pesadas, muito, e eles trazem muita coisa visual pra gente, que é assim, de acabar com a nossa vida, assim, então, essa ETED, para mim, eu lembro que eu vivi muito no prático isso. E eu me lembro que um dos nossos professores, ele deu aula de abuso infantil e de mulheres. E tráfico humano, né? Acho que foi isso. E eu me lembro que ele mostrou, assim, uma aula horrível. Foi uma aula horrível no sentido de visual, né? Ele trouxe estatísticas horríveis, uma coisa absurda, louca. Assustador. Aí, no final da aula, ele falou assim, então é isso, a gente querendo matar, né, aqueles que fazem, né, o abusador, o assassino, não sei o quê. Aí, no final, ele falou assim, então, lembrando, né, gente, final da aula, foi a última frase que ele falou, que Deus também ama esse cara, o pedófilo, não sei o quê. Ah, meu Deus. Porque vocês querem... Quando falou isso, aí foi o impacto. E pegou e terminou a aula. Aí teve aula no outro dia, né? Terminou a aula, eu falei, meu Deus, que horror. E eu me lembro que a gente foi fazer uma intercessão no outro dia. E antes de fazer essa intercessão, a gente estava fazendo intercessão por países, eu acho, diferentes. E Deus falou pra mim assim, primeiro você vai limpar esse coração aí. Depois você vai interceder. Me lembro disso. Porque tava pesado. Não dá pra... Não. E eu levei isso pro meu prático. Eu fiz o meu prático em São Gonçalo, que é no Rio, né? Que é terrível, né? Conheço. Você é de lá? Eu sou carioca, né? Ah, sim. Bom, então você sabe do que eu tô falando. E eu fiquei no bairro de Catarina. Jardim Catarina. Bom, né? Jardim Catarina. Jardim Bom, Catarina. dos melhores. Então, a gente teve que lidar com tudo. Com o traficante, com o policial corrupto, com a família do policial que perdeu a família, o marido, né, pro tráfico. Então, a gente tinha que amar o traficante que matou o cara, a família que perdeu o cara pelo traficante, o policial que era... como é que fala? Corrupto. E tem que amar o policial que é bonzinho, e tem que amar... Gente, você tem que amar todo mundo. Como? É uma coisa. Aí te dá raiva, mas aí você... Mas só que Deus vai fazendo. Eu tive experiências, assim, com traficantes, eu vou te falar. O que mais me marcou e que eu tive mais misericórdia, que realmente eu chorava, ajoelhado no chão pela vida, foi dos traficantes. Os assassinos, os traficantes que paravam do meu lado, assim, com a arma na mão, punha uma arma assim na minha cara. Eu nunca tinha visto arma na minha frente, gente. Uns fuzis desse tamanho, assim, gigante. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha ido num baile funk. Nós paramos o baile funk. Do cara, o chefão lá do negócio, parou tudo. Falou, vamos orar. E eu... E os caras, assim, 10 fuzis na mão, assim, uma coisa de louco. Nunca tinha visto aqui na minha vida. E orando. E orando, porque eles acham na mente deles que Deus vai proteger eles, né? Porque a gente tá orando ali. Mas, enfim, foi maravilhoso, assim. Tanto que o traficante nem queria fazer festa mais, queria fazer uma cruzada no aniversário dele. Enfim, então foram experiências muito que foi o que mais me tocou. Então, assim, eu realmente amei aquelas vidas. Muitos jovens, meninos jovens, assim,
na esquina ali e conhecedores da palavra. Família crente. A maioria, né? É impressionante. A maioria tem algum contato com a igreja. A maioria. E assim, mas aí a gente tinha esse amor todo por eles, né? Porque são vidas, né? São criminosos, são assassinos, são terríveis, mas são vidas para Deus, né? Só que aí no outro dia a gente ia lá na família do policial que o cara matou, mas eu falei com esse cara, ele que matou, foi ele que matou, entendeu? E aí você tinha que amar, que como você falar do evangelho, olha, é muito complicado. Só Jesus mesmo. É só Jesus, mas foi uma experiência incrível. Incrível. Só Jesus. A gente não consegue fazer isso sem ajuda. Não, a gente não tem essa capacidade de dar amor. Eu tava refletindo sobre isso hoje. Tava falando com uma amiga minha que tá lá na base. Eu falei, gente, nós queremos matar o sujeito que trabalha com a gente aí na cozinha, que ele é chato. Imagina a gente ter que amar o traficante. A gente não consegue nem amar o vizinho ali que tá perturbando a gente. Que tá com som alto. O cara que tá trabalhando com a gente ali, que perturba a gente. Que dirá, olha, como que pode? É só Jesus mesmo. E a gente tem que... E é do pequenininho que você vai treinando isso. Eu penso que tudo é um treinamento também. Sim. Você abrir seu coração e treinar. Isso, você tem que ir lá para Deus e falar, Deus, eu quero amar. Né? Eu não posso ter esse coração assim. Você vai lá e vai abrindo, e vai treinando, e vai... Como você vai treinando sendo gentil com aquela pessoa? Aí já é a ação, né? É o que eu falo que é o treinamento. Sendo gentil, quando a pessoa te olhar e falar algo que você não gosta, aí você ser gentil com ela. Não responder aquilo que você quer responder, de verdade, né? Mas ser educado. Não é levar pra tua casa e ser seu best friend, mas... Assim, você precisa exercer isso. Mostrar Jesus. Mostrar Jesus. E não de forma hipócrita, é do seu coração mesmo. E que é o mais difícil. Porque é fácil, às vezes, você interpretar, né? Mas isso ser do seu coração e entender que Deus está vendo isso. É verdade. Né? Então, é muito difícil. Eu falo que é um treinamento. Generosidade. Eu sempre falo pro pessoal, a gente vê muita gente também na missão que não tem essa... que não chegou ainda, né? Eu creio que todo mundo tem um processo. Alguns chegam primeiro, outros chegam, né? Então, mas eu vejo muita gente que não tem generosidade ali dentro mesmo. Eu falo, vai chegar, né? É um processo. É um processo de cada um. É. Mas, assim, é um treinamento. Eu falo, gente, isso é um treinamento. Porque eu era uma pessoa egoísta, extremamente egoísta. O que era meu, e eu dane-se você. E eu aprendi, Deus me quebrou. E me quebrou, sabe como? Pra dizimar. Eu demorei muito pra dizimar, eu não entendia dízimo. E eu não dizimava. Até que um dia falou, olha, não derramo, Deus falou pra mim, eu não derramo coisas sobre a sua vida porque você não libera sua vida financeira. E até que eu entendi, comecei a dizimar com alegria, né? E aí, outras coisas vieram na minha vida. Tudo é um processo. Então, para eu viver dependente de Deus totalmente... recebendo a generosidade dos outros, eu também preciso ser generosa. É um ciclo. Isso não pode parar. Você não pode reter, você tem que aprender a receber, que tem muita gente que não sabe receber, que é orgulhoso, não sabe receber, e isso daí é um processo também da pessoa, e aí você não pode reter isso, você tem que ir fazendo. E isso é isso é o reino. Então, é um treino. Muitas vezes Deus fala pra você, sabe esse doce que você fez? Eu me lembro disso. Sabe esse doce que você acabou de fazer? Que eu tava lá sozinha na minha casa, vou fazer esse docinho, que delícia, não sei o quê. E eu lembro que eu fiz esse doce e fiz feijão, fresquinho. E aí ela falou, sabe esse doce que você fez? E eu sou a rainha dos potes, né? Eu sou a louca dos potes. E eu tinha comprado um pote novinho. Não tinha nem usado. Aí ele falou assim, então, você vai pôr esse doce naquele pote que você comprou. E eu assim, sentada na minha mesa, eu me lembro dessa noite, E você vai dar para aqueles 2 homens que estão lá na praça faz 8 meses, dormindo ali dentro daquele carro, não sei o que, hã? Aí eu falei, não posso dar o feijão? Feijão, né? Acabei de fazer fresquinho. E Deus respondeu, falou, não, o feijão eles comem, eles não comem doce. Você vai dar o doce, ainda vai falar, Deus que te mandou. Eles querem doce. E eu fui, cara, 5 horas da manhã, que eu lembro que eu ia 5h30 pro ponto de ônibus. E eu lá com o docinho, com o meu potinho.
Aí eu cuspi agora, que feio, com o meu potinho. E eu fui lá e dei. Aí quando eu fui, eu falei, eles estão dormindo, né? Não, quando eu coloquei assim no chão, o cara abriu a porta assim do negócio. Oi, então Deus te mandou. E deixei lá, falei, ai, Deus. Mas aí Deus faz, porque aí eu orei. No ponto de ônibus eu vi eles comendo, eu orei por cada grão de arroz que tava aqui dentro. Era um arroz doce, viu, gente? Para cada grão de arroz. E eu vou te falar, eu dei aquele doce numa segunda-feira, vamos supor, não me lembro o dia certo. Uma segunda-feira, na terça eles me devolveram o pote. Ó. Na quarta eles sumiram, nunca mais eu vi. Nunca mais, não sei o que foi deles. Isso foi em 2019. Nunca mais eu vi aquelas duas pessoas. Nunca mais. Aquilo rompeu. Destravou alguma coisa neles. Alguma coisa. Porque na quarta-feira que eu desci, eles não estavam mais lá e nunca mais eu vi. Então, tudo tem um propósito. Mas é um treinamento, generosidade, você ficar treinando. Até que hoje, para mim, seria muito estranho eu não fazer algo assim. Porque para mim é muito natural compartilhar, né? Então, assim, é muito difícil, é muito estranho se eu não fizer isso. Parece que não sou eu. Né? E é muito natural, a minha amiga chega assim, aqui, ó, comprei na promoção, aqui, ó. Às vezes tem assim, tipo assim, 2 pacotes de salame por R$11 numa loja lá. Eu falei, eu vou comprar isso aqui, né? Porque é coisa rara, né? Salame, queijão. Falei, vou comprar 2, R$11, vou lá comprar. Aí chega lá, aí eu mando mensagem, amiga, vem cá, eu tenho um negócio pra você aqui. Tó, leva, bum, pra você. É muito natural isso, você já nem pensa mais, porque faz parte do reino isso. Não pensa em guardar, eu vou estocar. Não, porque eu sei, Deus me deu, você acha, gente, Deus não vai me dar um salame, uma pó de manteiga, que isso, não existe isso. Não tem como. Olha o que ele passou por mim, morreu naquela desgraça que é um salame, toda, aquela dor inimaginável. Tu acha que ele vai me dar um salame quando tiver vontade? Que isso, gente? Então isso é muita falta de fé. É verdade. Né? É muito assim, não, vou ficar com essa manteiga aqui, porque vai que, né, eu não tenho dinheiro para comprar. Gente, pelo amor de Deus, se Deus não puder te dar uma manteiga, filho, volta para casa. Na missão, volta para casa que não vai sobreviver, gente. Não tem como. Às vezes até passa, né, esse aperto, né, de não ter algo. Passa, né? Muito. Isso é normal. Mas né? É muito, é normal. Às vezes alguém fala assim, André, tem uma pasta de dente aí sobrando? Não tenho, mas tenho a minha, vamos dividir. Vem cá, traz um pote que eu vou por metade aqui. Porque eu sei que Deus não vai deixar eu ficar sem a pasta de dente, ou vice-versa, né? Sim. E é sempre essas coisas, assim, que faltam para nós. Do básico mesmo. Então, é papel higiênico, sabonete. Aí, André, acabou meu sabonete. Aí, acabou meu creme. Isso que... Ou senão eu falo, gente, tem um papel higiênico aí? Isso aqui. Tenho, pega aqui. Deve ser assim. Mas não é com todo mundo também, né? Sim. Todo mundo tem esse coração. Mas, na verdade, seria o certo, o correto, né? Sim. A gente viver assim. Agora, essa área que você foi fazer o curso, foi assim uma escolha sua ou foi assim, Deus te direcionou para isso mesmo? Não, foi aquilo que eu falei. Tu vai falar que o pastor falou, tu vai nessa aí mesmo, já primeiro, vai, minha filha. Mas eu creio que já era uma preparação de Deus, porque eu me lembro que essa ETED, ela foi muito peculiar, assim, as pessoas, porque a Jocum é o quê? Jovens com uma missão, né? Tem muito jovem, muito. Só que essa ETED eram 15 alunos só, e geralmente são 40 e tal, e eram 15. E tinha pessoas de 18 anos até a minha idade, eu era mais velha, com 47 na época. Só que todos com uma maturidade muito grande. Todos muito maduros, desde as de 18 até a minha, assim, com a minha idade. Então, a gente viveu muita coisa ali, juntos naquele grupo, era um grupo muito unido, assim, fechado, assim, né? E até chamavam a gente da Liga da Justiça lá, porque a gente sentava tudo numa mesa no refeitório, aí nos outros detalhes falavam, chegou a Liga da Justiça. E a gente tinha, a nossa ETED era separado de outra, a gente tinha uma sala só para nós na época, assim, geralmente é tudo junto, né? Todas as ETEDs, mas a nossa não, era separada. Escolhidos. Não sei se foi escolhido, mas assim, Deus preparou um ambiente para nós ali. Sim. Por alguma razão que eu não sei qual.
que nunca mais foi assim depois. Sempre as ETEDs são todas juntas e tal. Não sei se foram circunstâncias, mas eu creio que Deus preparou esse momento para nós. E foi uma ETED que a gente aproveitou muito e teve muita gente dessa ETED que ficou em missão. Muitos, né? Então, sei lá. Não que as outras não sejam boas, tá? São maravilhosas. Mas é que a nossa ETED é sempre a melhor, tá? Não, mas eu estava falando dessa parte do curso de justiça, né? Que é voltado para tráfico humano, abuso sexual. Tu já vê como direção para uma área que você vai trabalhar? Sim, acho. Acho porque já é uma coisa pesada, né? É difícil. E nesses lugares, nesses países que eu falei, que eu não posso falar quais são. Esse mistério. Não pode, né? Porque não, sim. São países perseguidos e você não pode muito. E, então, assim, existe muito isso. É muito tráfico, é muito abuso, é muito tudo. Muito trabalho escravo, né? Então, eu acho que sim, que eu quase certeza de que tem a ver, sim, com aquilo que eu vou viver. É um lugar muito pesado. Não que os outros não sejam, porque eu estava até falando, né, com o William, estava conversando com ele, falando sobre a Europa. A Europa hoje é um país muito difícil de fazer missão. Então, o povo fala assim, vai fazer missão na Europa? Ah, que luxo, hein? Que glamour. Mas, imagina, doce ilusão, porque é um continente totalmente dominado pelos muçulmanos já. Sim. E um esfriamento total, né? E o povo já não crê mais, não vive mais nada disso. Então é muito difícil você pioneirar um trabalho lá na Europa. É muito difícil. Fora que, se você é um missionário que vem de um país como o nosso, você vai passar dificuldade se não tiver um sustento. Então tem tudo isso. O meu líder hoje lá, ele ficou 1 ano na Espanha e ele passou fome, assim. Ele não sabe por quê. Talvez ele fala, talvez eu tenha ido, que ele tenha o chamado. Mas assim, talvez eu tenha ido no tempo errado, não sei. Mas ele, sim, tipo, ele ganhou uma peça de... Ele tem problema de lactose, glúten. Ele ganhou uma peça de presunto, que ele comeu o mês inteiro aquilo lá e ele quase morreu, né? Com os negócios lá, enfim, cheio de glúten, o negócio cheio de... E aí ele falou que ele passou perrengue, fora que o trabalho é muito difícil de você entrar... e pioneirar algo. Tem base da Jocum lá, mas é muito complicado o trabalho até para eles. São muito resistentes, né? Muito resistentes. Então, é uma dureza diferente dessa, por exemplo, desses países do Oriente Médio. É uma outra... Porque lá na Europa você não vai morrer, ninguém vai te matar porque você é cristão. Né? Então, é um outro tipo de dureza. Já no Oriente Médio, já te coloca em perigo físico, né? Então, é bem pesado. E eu acredito que essa ETED é uma preparação, sim. Talvez quando chegar o meu tempo de ir, eu vá voltar lá naquelas aulas, eu vou relembrar aquilo. Porque Deus, ele traz também, né? Eu não fico me preocupando muito com isso, não. Mas porque eu sei que Deus vai trazer para mim a lembrança do que for importante para aquele momento. Sim. Né? Eu não fico pensando muito. Eu vivo um dia após o outro. E ainda falta o quê? 4 anos, mais ou menos. Ainda tem uma faculdadezinha ainda, né? Falta 4 anos. Deus sabe o que tem por aí, né? Eu não sei o que Deus tem. Deus fala muito comigo, eu estava até falando também, conversando isso. Deus é muito instantâneo comigo e Ele fala muito comigo sobre o que vai acontecer. E que acontece. E eu tenho testemunha disso. Já dá... Ele dá o spoiler do negócio. Eu me lembro que ano passado, em maio, Deus falou para mim assim, a partir do mês de setembro eu vou mudar completamente sua vida. E eu lá dentro da base, né, eu falei, vai mudar o quê na minha vida aqui, né? Pois, meu filho. E a mudança não é só coisa boazinha, não. Teve dor também. Mudei de ministério, em base de dor. Eu mudei de casa, né? Essa foi a parte boa, a mudança de casa, que eu vi o milagre de Deus assim, né? Mas mudei de ministério, não foi fácil, a mudança foi difícil, foi dolorosa, então teve tudo, e mudou, realmente. E a minha vida hoje, na base, é completamente diferente de quando eu cheguei, totalmente. Deus já deu um spoiler de novo essa agora pra mim, falou sobre mudança de novo, eu falei,
Ai, de novo! Vai doer muito? Igual outro? Mais ou menos. Já é pra se preparar, né? Pois é, ele dá uns spoilers, assim, pra mim, e é impressionante. E eu tenho testemunha, porque minhas amigas, eu falo pra elas, Deus falou isso pra mim. E elas veem acontecer. Elas falam, André, como que pode? Eu falei, ai, não sei, gente. É Deus, porque, sei lá, acontece. A gente, eu também já vivi umas coisas assim que eu falo assim, mano, só Deus pra fazer. Só. Só Deus. Eu já compartilhei algumas coisas aqui, mas eu falo assim, mano, coisa assim que a gente nem espera e é aquilo que você precisa, né? E também assim, a gente, lógico, todos nós temos que viver por fé, né, e não por circunstâncias. Mas a missão, eu falo de novo, isso é potencializado, né? É muito mais intenso viver por fé. Você tem que viver por fé. O tempo você não tem todo, opção. né? Ou você vive por fé, ou você tá lascado. É 24 horas por dia. Não tem como você viver por circunstâncias, porque todas as circunstâncias são contra você, contra a sua vontade, contra aquilo que você quer, né? Então, assim, tem que viver por fé. Não dá para viver por circunstância. Então, você olha a tua vida, Deus fala um negócio aqui, você olha aquilo, mas impossível. Não tem como. Eu não tenho isso. Quando ele falou assim, eu vou te dar uma casa. Como? Porque eu sou solteira, proibida de morar fora da base. Porque lá é regra. Solteiro tem que morar dentro da base. Primeiro já tá aí. Concílio não vai deixar, pensei eu. Não tem dinheiro. Como que eu vou alugar uma casa? Meu Deus do céu, não tem dinheiro para isso. Não tem casa para alugar nessa comunidade. Se eu for morar muito longe da base, é perigoso. Eu não posso morar sozinha muito longe da base. Ali é tráfico o tempo todo, é um matando o outro. Falei, não dá. Eu falei, tá, tu está dizendo que eu vou ter... Não tenho nada. Tenho nem, coitado de mim, tem nem a cama eu não tinha, porque a cama era da base que eu dormia. Falei, não toda circunstância, tudo era contra mim. Tudo desfavorável. Tudo desfavorável, imagina. Pois aconteceu. E a minha casa, eu vou te falar, o que me separa da base é um portão, tá? Não é dentro da base, mas é assim, é um portão. Aqui tá a base e aqui tá a minha casa. Do lado. Eu só abro o portão e vou pra base. Volto, saio, abro o portão, vou pra minha casa. Abro o portão, vou pra base. Dentro da base, praticamente, totalmente segura. Não tinha nada. Se você entrar na minha casa, eu tenho tudo dentro da minha casa. Se você falar assim, André, o que você precisa pra sua casa? Não precisa de nada na minha casa. Eu tenho tudo. Eu ganhei, e não é porcaria, não. Eu ganhei uma mesa de madeira, assim, desse tamanho aqui. Maior que essa, assim, de largura. Madeira pura, do jeito que eu queria. Eu falava, ai... Porque aí, quando eu vi que Deus estava fazendo, eu comecei a sonhar, né? Ai, queria ter uma mesa de madeira. Ganhei uma mesa de 6 lugares, gigante. Uma madeira dessa grossura. Cadeiras da Talking Stock, meu filho. Olha, que chique. Eu nunca tive isso, né? Eu nunca tive uma máquina de lavar na minha vida, pois eu tenho na missão. Lógico, você acaba abençoando outras pessoas. A minha cristaleira, assim, olha, é linda. Quando eu ponho as coisas, os pratos lindos que eu ganhei também. Fogão, tudo, geladeira. A igreja que me deu geladeira. Me deu uma TV agora de aniversário. A igreja me apoia muito nisso também. Então, assim, eu tenho tudo na minha casa. Tudo porque Deus levantou pessoas para me abençoar. Agora, por que que eu tenho com 2 anos e meio e outras que estão aí 5, não tenho, não sei. Aí já é um problema de Deus. É um processo. Não sei, é o processo de cada um. Então, assim, só que assim, eu entendo que não é só para mim. Então, agora eu tô aqui 15 dias, eu tenho uma amiga lá que mora há 5 anos com 15 pessoas. Eu falei, amiga, fica aí na minha casa os 15 dias, tá lá, amando ficar sozinha na casa, não sei o quê. Então, não é pra mim. Quantas vezes as pessoas já foram lavar roupa na minha máquina de lavar? Porque não é pra mim, não é meu. Então, eu compartilho, Senhor, vai vir uma conta de água lascada pra mim, mas amém, glória a Deus, Senhor, vai prover. Ah, amiga, lava aí a roupa, porque não tem dinheiro, você tem que pagar a lavanderia, a pessoa não tem dinheiro, tem que lavar roupa. Eu falei, amiga, acabou a água na base, posso tomar banho na sua casa? Pode, minha filha, vem. Lógico, não é todo mundo, não é uma festa, não é um clube, né? Mas aqueles que são mais próximos, vão lá, tomam banho em casa, porque não tem água na base, vive faltando água naquela base, né? Enfim. Então, assim, eu entendo que não é pra mim.
Se eu pegasse essa casa e Deus me deu e retesse só pra mim, ninguém entra, ninguém pisa, ninguém faz. Gente, isso não é de Deus. Não. Não foi pra isso que Deus me deu uma casa. E uma mesa daquela enorme. Ele me deu pra receber pessoas. Mais 5 pessoas. Mais 5 pessoas. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção que o Espírito Santo, aí você tem que buscar a Deus, né? Entender isso e obedecer. Tudo que Deus me dá, eu entendo que não é pra mim. Agora eu vou com um pacote cheio de coisa de creme, shampoo, blá, 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 blá. Mas não é pra mim só, porque eu não vou dar conta de usar tudo aquilo. Então eu já chego lá e falo, gente, aqui ó, tem 3 cremes aqui, escolhe aí o que vocês querem. Eu pego os meus, deixo lá pra elas uns e vou fazendo os pacotinhos e vou dando, e a gente vai compartilhando. Hoje sou eu que faço isso, mas amanhã eu posso não ter. Outra pessoa. Que pode ser elas ou qualquer outra pessoa. Então é um ciclo. Eu sou abençoada e eu vou abençoando e outro vai abençoando. E é assim que a gente tem que viver. É a visão do reino, né? É a visão do reino. E eu vou te falar, quanto mais você abençoa, não é uma troca, mas isso é semeadura e colheita, princípio bíblico. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Mais você semeia, mais você colhe. Mais você cresce. Você outro dia eu estava escutando o pastor João Pereira, ele estava falando que o ciclo do crente, ele é uma espiral, né? Uhum. É um ciclo aqui, mas ele sobe um degrau. É como se fosse uma espiral de um caderno, né? Tu faz o ciclo, subiu, faz outro ciclo, já vai subindo. Cada vez que você completa o ciclo, você sobe um degrauzinho. Eu me lembro quando eu cheguei na base, logo eu tinha um bom sustento no começo, porque todo mundo também se empolga, né? Ah, você tá indo na base, tá indo ser missionária, aí todo mundo quer abençoar, né? Mas dura 1 mês, 2, né, filho? Depois... Porque quando a pessoa passa por um perrengue, qual é a primeira coisa que ela faz? Tirar o sustento do missionário. Mal sabe ela que a primeira coisa que ela devia é deixar o sustento do missionário, porque aí Deus vai lá e olha, vai honrar aquilo ali. Mas amém, tudo bem. E aí eu tinha um bom sustento no começo e tal, só que eu compartilhava muito na minha casa. De comida, principalmente, porque eu via que tinha amigas ali que não tinham realmente nada e tal, eu compartilhava. Enfim. E aí eu comecei a ver, assim, tipo assim, chegava no fim do mês, não tinha quase nada de dinheiro. Eu falava, meu Deus, aí eu ia buscar lá, né, procurar tudo que eu recebi. Falei, nossa, eu recebi tudo isso no mês, só tenho isso? Não é possível, né? Bom, aí eu peguei e falei pro meu líder, na época, eu falei assim, ai, Sérgio, era o Sérgio. Eu falei, ai, Sérgio, acho que eu vou diminuir um pouco esse negócio, tô compartilhando demais. Porque não tô sobrando nada do meu dinheiro, isso aqui lá, eu recebi tanto e só tem isso. Aí ele falou assim, Andréia, não faça isso. Porque você só recebe tudo isso é porque você compartilha. No dia que você parar de fazer isso... Você não vai precisar mais. Você vai... Exatamente. Aí eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. É uma coisa básica, né? Mas a gente nunca pensa. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, não. Ele falou, pois é. Aí ele falou um testemunho dele em relação a isso. Eu falei, acho que não vou fazer isso, não. E não fiz. Não parei. Continuei e tal. Pois no outro mês eu ganhei mais... R$100 a mais do que eu recebia. E no outro mês eu ganhei mais R$100 a mais ainda. Só que parou por aí, tá? Porque depois nunca mais mexi a tabelinha. Mas amém, não faltou nada, eu continuei compartilhando. É impressionante. E se eu puser no papel, amigo, na conta não bate. Não fecha. Não fecha. A gente não sabe de onde vem. Não fecha, não fecha, não fecha. Não tem como. Eu tenho uma tabelinha que eu ponho sempre no meu Instagram todo mês. Aquele valor, mas aquele valor é ilusório, porque eu nunca fecho aquela tabelinha, é muito difícil. É a metade daquilo que tá lá, que é o que eu consigo, e eu administro e vivo. Mas eu falo, Deus, como eu consegui tudo isso? Porque hoje eu pago água, né, Sim. internet e tal, mas, então eu falo, olha, é Deus. A conta bate certa no final. Eu nem conto, né? Porque eu vou contar, eu falo, não, nem vou, porque aí eu já sei que é milagre, então... Isso que eu ia falar, e você compartilha lá, eu achei bacana demais lá, bota lá no Instagram. Sim, eu deveria até compartilhar mais, assim, eu deveria ser mais blogueirinha, né? Mas eu não consigo, primeiro porque eu trabalho muito, e aí eu chego tão esbugaiada em casa que eu falei, não vou fazer vídeo, e fiquei lá, e a cozinha é muito trabalho, eu não sento 1 minuto na cozinha. Enquanto eu tô ali dentro, eu tô em pé e trabalhando. E não tem como você parar e vamos fazer um vídeo, então aqui eu estou na cozinha, não dá, gente, porque a gente tem horário para entregar comida, é tudo em cima de horário. Se a gente atrasa a comida, atrasa todas as atividades da base inteira.
Não tem como. E se você erra ali, amigo, não tem como você consertar. Vai ter que... Vai embolar. Vai ter que fazer alguma coisa, inventar alguma história. Então, é tudo muito ali, regradinho. Então, não tem tempo de ficar... Mas o meu pastor, o pastor Arthur, ele me cobra muito isso. Você tem que fazer vídeo, ninguém te conhece na igreja, você não se mostra, que não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus, eu não consigo fazer tudo. Mas é bacana, é uma ferramenta, né? E às vezes é uma ferramenta até para incentivar outras pessoas. Sim, né? Para conhecer um pouco mais, é legal. É necessário hoje em dia, porque hoje em dia tudo é internet, né? Não tem jeito. Você não consegue... Você não consegue ser vista ou fazer com que as pessoas entendam, ajudar elas a entenderem, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Por mais que você fale, mostre, é Deus que vai lá e vai tocar aquele coração. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu sempre falo que é 50-50, né? Tem a nossa parte e a parte de Deus. Ele não vai fazer isso se você ficar lá sentado olhando para o teto. Você tem que fazer a sua parte. Então, a nossa parte é essa. Mas é difícil. Às vezes eu me canso. Pouco antes de vir pra cá, eu falei, ai, Deus, não quero fazer informativo, tô cansada. Ai, se quiser me dar dinheiro, me dá. Se quiser me dar, não me dá. Ai, eu não sei, não quero mais. Tava cansada, exausta. Não quero ir dormir. No outro dia eu acordei, tive que fazer, lógico, né? Só que aí Deus já vai renova o seu ânimo, né? Faz todo aquele, né, trabalho de madrugada, né, e tal. Isso aqui você acorda com outro, né? Já é outro dia, outro tudo. Aí eu fiz, óbvio, né? Porque senão eu não estaria aqui. Mas assim, mas cansa. É muito cansativo. Isso vai minando um pouco a gente, né? Porque a gente já tá ali trabalhando e muito. Longe da família, longe dos seus, longe com problemas às vezes, né, de saúde da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe ficou muito doente o ano passado e eu falava, Deus, eu vou pra lá, né, pra cá, no caso. Eu vou, porque eu vou cuidar da minha mãe. E Deus falava, não, você não vai. Eu te falei que eu vou cuidar. Lembra quando eu te falei que você vai cuidar? Aí e ela ficou muito, muito doente. Aí eu não vim. Ele falou pra eu não vir. Ela melhorou, graças a Deus, né? Porque... Mas é difícil, como que tu tá vendo tua mãe ali, e Deus tá te falando, não vai, não vai. É confiar, né? Tem que crer muito, tem que crer muito. E eu não vim, e ele fez, melhorou. E aí eu entendo também aquela frase que ele falou pra mim, que eu entendi quando a minha mãe se converteu, o ano passado, com 74 anos. Quando ele trouxe ela pra cá. Anos, o ano eu já tava aqui, né, na Jocum e tal. Quando ela trouxe ela pra cá e falou aquela frase pra mim. E aí eu não entendia o que era aquilo. Eu achei que era só cuidar do físico e tal. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais tinha medo é que a minha mãe morresse e não conhecesse Jesus, né? E aí, quando ela se converteu, foi do nada. Eu nem esperava. Um dia ela falou, Andréia... E não foi no Bola de Neve, né? Porque eu tentei levar ela pra lá milhões de vezes, não adiantava, não ia. Mas ela via, tipo assim, eu era o Deus dela, né? Então, se ela tava comigo, ela tava protegida. Era como se eu tivesse o superpoder, né? Da coisa. Então, assim, eu entendi que quando ela se converteu, Deus me trouxe a lembrança. Lembra aquilo que eu te falei? Então, se eu estivesse perto dela, ela jamais teria ido pra igreja. Deus tirou você de perto dela. Para ela poder ter ele como o sustento dela, a proteção, o cuidado. E foi do nada, assim. Um dia ela falou, lembra da Amanda, Andréia, minha aluna lá, não sei o que, 300 anos atrás, eu falei, lembro, me convidou para ir lá na igreja tal. Eu falei, você foi? Fui, eu adorei. Aí, tipo, 2 meses depois, você vai batizar? Eu, como assim? Você falou que isso não era pra você? Então eu vou. E fazia uma festa lá no batismo, eu assisti ao vivo lá da base, que ela ligou lá o Instagram pra eu assistir. E ela ficava lá, e dançava, e não sei o que. Eu fiquei assim, gente... E aí continua, e ela do jeitinho dela. Ela não vai trabalhar na missão, ela não vai fazer missão, não vai trabalhar na igreja. Não, porque ela já é debilitada. Ela tinha que ser salva, é isso. Amém. Então, é o que ela tá fazendo. Então, ela ora todos os dias, do jeitinho dela. Tu lê a Bíblia? Não enxergo direito, mas eu leio aqui, ó, o negócio que a igreja manda todo dia, os versículos. Tá bom. Porque um dia Deus falou pra mim, deixa ela.
Para de querer ensinar ela. Não vai ensinar nada. Deixa ela orar do jeitinho dela, do jeito dela. E ela melhorou o caráter. Ela só reclamava. Hoje ela só agradece. Tu já mandou uma oração escrita. Eu agradeço por isso, por isso, por isso, por isso. Eu falei, nossa! Meu Deus! Que coisa! Mas é isso. E é até um conforto para você estar no campo missionário. Já pra mais mim, eu falei, tranquilo. agora eu não tenho medo. Né? Se acontece alguma coisa, se ela realmente morre, né? Eu sei que ela vai estar com Jesus. Agora eu falo, agora sim, eu tô aliviada. Não que eu quero que ela morra, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero eu ainda. Eu quero que ela veja isso, né? Mas é um alívio, né? Pra mim, é um alívio. E você, assim, teve uma conversão já bem madura, né? E foi para missões também já com 47 anos, né? 47 anos. O que não é muito comum, ainda mais numa base, né, da Jocum, se a gente for pensar, né? Não é comum de se ver. Não. E como foi isso? Foi tranquilo, assim? Eu achei que ia ser pior. E até mesmo as pessoas lá falavam assim, nossa, André, como você consegue, com a sua idade, viver numa casa com 15 pessoas e as pessoas ainda curtirem a tua presença, né? Lógico, tem os que não gostam, sempre vai ter, né? Aqueles que não gostam. Mas gostavam de estar comigo, eu nunca surtei. Lógico, eu briguei, claro, né? Porque eu fui líder da minha casa por quase um ano, então, assim, eu como líder, eu tinha que manter aquela casa em ordem, né? Porque tem muita regra, as casas têm regras para viver em harmonia, tem que ter regra. E eu era aquela que para mim não tem como. Ainda dava aula de princípio bíblico, pensa. Aí o negócio potencializava em mim, né? Então, aquela pessoa que não tinha mordomia, eu ficava indignada com aquilo. Eu falava, como assim, gente? A pessoa é missionária, quer ir lá salvar o mundo, salvar almas, e ir lá no, sei lá onde, na Rússia, e não arruma a cama? Pelo amor de Deus. Então, para mim, isso não cabia. Mas isso também é por causa da maturidade, da visão. Então, eu via pessoas muito jovens fazendo isso. E é natural, são jovens. Porque quando eu era jovem... Tudo bem, não era crente, né? Mas é natural do jovem. Só que para manter a casa em ordem, eu tinha que cobrar aquilo. E eu não sou muito de mimimi, né? Tipo assim, então, a lua, que coisa linda a lua, né? A estrela tá brilhante, né? Então, eu preciso falar uma coisa pra você. Sabe aquela sua caminha? Não sou assim, amigo. Eu falei, olha aqui, ó. Princípio bíblico, minha filha. Tá lá. A ordem, beleza e abundância. Tua cama tá um horror. Vai fazer aquela cama em nome de Jesus. Por favor, que isso daí não é mordomia. Como tu quer salvar o mundo e não arruma a cama? Então vai. Aí umas recebem bem, outras recebem mal. Sim. Lógico, ficam bravas, isso quer, e eu não tô nem aí. Eu falei, minha filha, tá na Bíblia, posso fazer nada, vai orar. Aí fala que eu sou grossa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu sou firme. Eu falo o que tem que falar, eu não fico fazendo rodeio. Tem muita gente assim como eu lá também. Mas é aquela pessoa que é mais delicada, né? Que é mais assim, sensível, né? E não vai receber bem esse jeito. Só que isso faz parte da missão. Existem pessoas de todos os jeitos e a gente precisa saber lidar, suportar uns aos outros. Saber lidar com todo mundo. Lógico, você não vai ser grossa, falar, não vai falar isso, porque isso já é desrespeito, Sim. Isso não é bíblico. Mas falar sobre mordomia, sobre semeadura e colheita, sobre caráter, sobre individualidade, você tem que falar. É o básico do Princípios básico do básicos básico. mesmo, Se tu né? não viver esse princípio, minha amiga, volta lá atrás, começa tudo de novo. Não dá para viver em comunidade. E eu vou te falar, não vive, tá? Não vive, é muito difícil. Eu falei até esses dias pra Lívia, eu falei, na ETED tinha que ter essa aula de princípio bíblico que eu dava pras criancinhas no Viva Hope. Porque o povo aí é difícil, não lava o prato, não lava nada. Coisas básicas, bobas, que no montante vai fazer diferença na convivência e na vivência das pessoas dentro de uma casa, gente. Não tem como você viver na sujeira, na bagunça, no cheiro ruim, num banheiro imundo. Não tem como. Então, isso daí é uma coisa que pega mesmo na missão. Porque é muita gente de culturas diferentes.
Isso também pega. Teve uma época da minha casa, a gente chama de Casa Azul, né? Toda casa tem um nome. Eu morei na Casa Azul. Teve uma época na minha casa que tinha brasileiro de várias regiões diferentes, que já tem culturas diferentes dentro do nosso próprio país. Então, tinha o brasileiro, tinha uma americana, tinha uma russa, tinha uma boliviana e uma venezuelana. E tinha venezuelano. Tinham 5 culturas diferentes numa casa. Então, eram 2 bolivianas. Era uma venezuelana, uma americana, uma russa. E nós, brasileiros, tudo eu de São Paulo, outro do Pará, outro do Rio de Janeiro. Outro tudo cultura diferente. Com criações diferentes. Então, assim, você tem que lidar com tudo isso. E como que você lida com tudo isso? Pelo princípio bíblico. É pelo princípio. É ordem, beleza, mordomia. Eu tenho que... Não é, mas eu sou assim, minha amiga. Não tem isso. Você é de Jesus, filha. Seu caráter tem que ser de Jesus. Você acha que Deus vai fazer isso? Que Jesus vai fazer essa sujeira e vai deixar aí? Tu acha? É mordomia, é princípio. Não tem como pessoas diferentes, tão diferentes, viverem juntas se não for embaixo dos princípios de Deus. Não tem como, gente. Aí sai pau mesmo. Verdade. E sai mesmo, viu? Umas guerras. Mas aí tu tem que perdoar, né? Que você é crente. Sou crente. 70 vezes 7. Tem que perdoar. Lógico, você não vai ser sua melhor amiga, mas você tem que conviver. Não tem jeito. Eu fiz essa pergunta porque, assim, tem gente que se converte um pouco mais tarde na igreja e entende um chamado e às vezes fala assim, não tem mais idade para isso, né? Vou desistir, não vou fazer. Deus está me chamando para fazer isso. Acho que foi até o William, num programa que compartilhou com a gente, que tinha uma pessoa já de idade, né, que se converteu agora, mas já bem senhor já. E ele falou assim, o que eu posso fazer para Jesus? Né? Eu já estou assim, na hora extra, né? E porque a gente vê jovens fazendo com 18 anos, se convertendo e servindo tanto, né? Eu já não tenho mais, né? A pessoa falando, né? E às vezes não, mano. Você está sendo chamado para aquele tempo, você vai servir naquele tempo. Sempre tem algo para fazer, sempre. Não existe nada para fazer no reino, gente. Isso não existe. Tem muita coisa pra se fazer no reino e Deus tem um trabalho para cada um, independente da idade. Eu sou uma... eles mesmos falam lá, os meus amigos falam, as pessoas falam. Eu sou um pouco diferente no sentido assim, eu tenho 50 anos, mas eu tenho um outro vigor, eu tenho uma outra vida, eu tenho um outro pensamento, eu ajo de forma diferente. Eu tenho uma jovialidade que pessoas da minha idade... Tem pessoas da minha idade lá e que não tem isso. Que não é assim. Eu dancei a vida inteira, então o meu vigor físico é diferente. Então, eu tenho essa vantagem. Mas, mesmo assim, eu canso, entendeu? Mas eu consigo fazer, eu consigo ser, eu consigo me dar muito bem com as pessoas que são mais jovens, dentro da minha maturidade. Então, assim, eu consigo relevar coisas, entendendo que eles são jovens. E eu consigo estar ali com eles, que é mais difícil para as pessoas que são mais velhas e que realmente não têm essa jovialidade. Então, às vezes, eles nem acreditam que eu tenho essa idade. E por causa disso, mas é uma rara exceção, é uma exceção, tô sendo sincera, assim, que as pessoas da minha idade geralmente não são assim, né, e tem outras mulheres da minha idade que têm mais dificuldade de relacionamento, mais dificuldade de convivência, se isolam mais, murmuram mais dentro daquela situação, né? Então, mas é por conta da idade. É bem difícil. E a pessoa que vai para a missão com mais idade é mais difícil. É bem mais difícil. É bem mas dá para fazer, né? Lógico. Não vou desanimar, desistir. Claro que dá para fazer, desde que você tenha um coração aberto, um coração disposto. Tudo é disposição. Assim, obediência, óbvio, né? Mas você tem o livre-arbítrio de dizer não. Sua vida vai ser uma desgraça? Não. Deus não vai desgraçar com a tua vida só porque você não aceitou ser missionário. Você vai continuar tendo tua vida. Mas você não vai viver o extraordinário de Deus. Ponto. Né? E o extraordinário de Deus, às vezes, está na dificuldade lá que você tem de comprar uma pasta de dente e você vai ver o milagre de Deus lá comprar. É um extraordinário de Deus. Então, assim, você não vai viver o extraordinário, mas você vai ter uma vida boa, normal, não vai acabar com a tua vida. Mas você não vai estar fazendo aquilo que Deus separou para ti, né? O que eu acho que é o que... Mas eu amo a missão, gente. Com todas as dificuldades, com tudo que eu vivo, sabe? Eu vejo o milagre de Deus todos os dias. Eu vejo como as pessoas se mobilizam para te acompanhar na missão. Eu vejo tantas coisas, é tão bonito. E eu amo, eu não me vejo fazendo outra coisa.
E lógico, lá na frente, talvez com menos intensidade, com mais intensidade, momentos, porque a gente precisa do descanso, do repouso também, né? Então, assim, mas eu acho que eu vou ter sempre na missão. Isso daí é fato. Eu acho que até o final da minha vida eu vou estar envolvida. Talvez mais, talvez menos, não sei. Aí só Deus sabe. Mas, assim, não tem saber, é ter um coração disposto, independente da idade que você tem. É lógico, se você tem problemas de saúde muito grave, crônicos, isso não te impede, mas te impõe um certo cuidado, né? Se é uma doença grave, muito grave, não é nem aconselhável você estar num campo missionário, né, longe de tudo, né, num país, né, totalmente... Mas você pode estar numa base missionária dentro de uma cidade, você pode estar fazendo uma missão na tua igreja, né, gente, a comunidade da tua igreja, ele tem muito campo missionário, se você realmente quer fazer alguma coisa, e trabalhar, né, porque trabalha. Então, assim, não te impede, a idade não é impedimento. Mas o coração que não está disponível é um impedimento. Verdade. Um coração que não é ensinável. Porque não é porque eu tenho 50 anos que eu não tenho nada para aprender. Gente, eu aprendo todos os dias naquele lugar. Todos os dias alguém está me ensinando uma coisa. E às vezes é a pessoa mais jovem do que eu. E está me ensinando coisa que eu não me liguei. E aí você fala, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Né? Então, assim, é coração disposto, é um coração ensinável, é um coração em Cristo. Aí dá certo, amigo. E Deus nunca vai te dar uma direção, não vai colocar algo no seu coração para arder que não seja aquilo que você não consiga fazer. Exatamente. Né? Se isso está ardendo no nosso coração, a gente tem a vontade, a gente vê que é a direção de Deus, é porque a gente consegue fazer. Ele nunca vai dar algo para te prejudicar, gente. Não vai pesar. Não. Só que você tem que buscar, né? Porque aí torna pesado. Se você não busca e não vive por fé, por circunstância, não busca, não tem ali a sua vida com Deus, aí vira pesado, aí não dá mesmo, você não dá conta. E isso é em todos os tipos de chamado. É porque eu não vou fazer missões por causa disso, mas aí quero ser pastor, vou pregar. Gente, ser pastor, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu penso que missão é mais fácil, gente. Tá na base é mais fácil ser pastor. Gente, ser pastor deve ser muito difícil. Imagina. Eu entendi muitas coisas do Arthur, assim, do pastor Arthur, depois que eu fui pra missão. Assim, essa coisa de que ele falou, né? Como ele se cobrava quando as pessoas falavam dele, ou quando falavam mal dele, essa cobrança, né? E eu entendi muito, porque até então eu era suprassumo da espiritualidade, né? Quando eu estava aqui. Eu me envolvia com as pessoas que eu queria, os meus amigos me amavam, todas as pessoas que estavam ao meu redor gostavam de mim, me achavam, espiritual. Eu falei, meu Deus, eu fui pro ETED, eu vi que eu tava muito rasa na espiritualidade. Assim, mas me achava... Então eu não tinha conflito. Porque as pessoas que eu convivia eram pessoas que gostavam de mim. Eu nem sabia aquelas que não gostavam. Porque eu não me relacionava, não fazia nada. Não tinha aquele contato. Eu ia trabalhar, eu era alegre, não sei o quê, todo desse jeito todo, todo mundo gostava de mim, não sei o quê. Lógico, tinha aqueles que não gostavam porque eu era muito alegre. E e não sei o quê. E então eu não tinha conflito, era tão fácil viver, gente. Era muito, eu vejo, tinha confronto, Deus, né? Eu não tinha confronto, eu tinha minha casa, chegava na minha casa ali, tinha 2 gatos, um cachorro, tudo lindo, né? Tudo gostoso, tudo fácil, mas não tinha confronto. Eu só ministrava, eu falava de Jesus, ai que lindo. Quando eu cheguei na missão com aquele monte de gente que eu tinha que me confrontavam o tempo todo e eu falei, gente, aí eu fui como eu não era nada cristã, gente, faltava muito ainda. E aí eu comecei a ter raiva, eu comecei a falar, ai, fulano, não sei o quê. Eu tenho uma tendência da fofoca que é uma desgraça. Essa é a verdade. Se eu não cuido, meu filho, eu fofoco mesmo. Então é uma luta constante. E lá, é assim, você fica numa bolha. O que você tem lá de distração? As pessoas. Vou falar da vida dos outros. Falar da vida dos outros. E eu te falei, uma fofocaia daquela base, meu filho, que você não pode respirar torto, que, meu Deus, a base inteira sabe. Então, assim, é uma tendência do ser humano isso. Não é só minha, o povo adora fofocar. Então, eu tenho que lutar contra isso. E eu fico como eu era fofoqueira ainda.
Ou quer dizer, então eu não era, lógico que eu não tinha confronto, eu ia fofocar de quê? Eu falava, ai, não quero saber da vida da pessoa. Ai, como eu sou santa. Nossa. Aqui, cheguei lá, falei, nossa, que credo que você é, né? Então é uma luta constante. E a luta constante contra as coisas, né, do ser humano. A gente precisa ser tratado sempre, né? E é um confronto diário. Você tem, quando você vai trabalhar, você tem confronto, né? Porque aí a pessoa quer mandar em você, ou quer. Ah, quem é você pra falar de mim? Isso aqui, sabe? Assim, o tempo todo. É o outro que explode contigo por causa de um orégano. Eu falo, meu Deus, que é isso? Coisas que acontecem todos os dias. Todos os dias. E você tem que ter autocontrole, autogoverno. E você tem que amar o ser humano. E você não quer amar, você quer dar o troco nele, né? Mas você tem que... Então, é confronto diário. Todos os dias eu oro, Deus, eu sei que vai ter um trelelê hoje, né? Eu sei que vai ter, porque sempre tem, todo dia tem. Então, Senhor, me dá autogoverno, sabedoria, autogoverno, me dá discernimento para saber responder na hora que o ser humano vai falar, porque eu sei que vai. E eu preciso, né? E é assim a nossa luta. Todos os dias você vai melhorando um pouquinho. Tem que relevar. Isso que me ensina, Deus, a relevar. Porque minha vontade é falar a verdade. Eu não posso. Eu espinho na carne. Então é isso. Mas é o confronto todos os dias que eu não tinha, né? Hoje, meu amigo, é assim. Aí a gente percebe como a gente ainda precisa buscar. A busca constante, né? É constante. Porque senão a gente não dá certo. Orgulho, vaidade, é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, falo, gente, orgulho é uma coisa que a gente tem dentro de nós. Isso não vai sair da gente. É do ser humano. Só que você tem que ser intencional na oração. Todos os dias você fala, Deus, onde eu fui orgulhosa hoje? Porque eu sei que eu fui em algum momento do dia. Me fala para que amanhã eu não seja igual. Porque vai ter outro tipo de orgulho. E é uma coisa constante. Eu não vou passar um dia inteiro... Poxa, eu não fui orgulhosa. Nossa, não tive nenhuma atitude de orgulho. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Não tem Já tá sendo orgulhoso. Humildemente orgulhosa. Humildemente orgulhosa, entendeu? Assim, então, é muito intenso tudo, né? Se você não busca, você vai pra ladeira abaixo. É difícil. Que benção, André. Que benção receber você aqui. Uau. Nossa, já acabou. Falei, nem tomei água. Oh, meu Deus, não deu. Bacana demais. Conhecer um pouco mais aí da sua história aí, daquilo que Deus tem te chamado para fazer nesse tempo. Amém. Né? E tenho certeza que é Ele que está no comando aí da sua vida e na direção de tudo isso. Por enquanto, a minha experiência é ainda no treinamento, na base, né? Ainda vou vir aqui um dia e falar... Na área, quando você voltar de lá desses países aí, vai ter história para... Vai demorar um pouquinho, né? Espero que eu volte viva, né? Que eu volte. Mas vai dar tudo certo, sim, com certeza. Ainda tem um tempinho aí de treinamento, mas vai dar bom. Vai dar sim, tem propósito, né? Tem, a gente não pode perder essa essência, né? Quando a gente não busca, eu tenho muito medo disso, de perder o propósito. Por que eu fiz tudo isso? Por que eu larguei toda a minha vida? Por que eu larguei tudo? Família, trabalho, vida, amigos, uma igreja maravilhosa, pastores maravilhosos, não tô perto. Eu até chorei domingo, que era o meu último culto, falei, Deus, eu queria tanto ficar aqui, trabalhar aqui, servir aqui. Tudo que eu aprendi tanto, né, já, e aqui eu acho que eu poderia pioneirar um projeto aqui. O Arthur é tão assim, deixa a gente viver, né, fazer, mas não. O propósito é outro. Então, eu tenho medo de perder isso. Porque se você perde o propósito e a essência, aí você não se sustenta na missão. É difícil. E não tem felicidade, né? Não tem alegria. Vira um peso, né? Você não consegue fazer aquilo... Vira um peso. Não vai te dar satisfação nenhuma. E eu passei por isso por uns meses, né? E, assim, foi horrível. Assim, foi muito ruim. Eu lembro que eu acordei de madrugada um dia e falei assim, Deus, eu vou desistir, não quero mais. Não tô conseguindo reagir, não tô conseguindo te buscar, e não tem como eu ficar na missão sem te buscar, sem ser com o Senhor, não tem jeito. Então eu vou sair, porque eu vou morrer. Tem como você fazer missão pelas suas próprias forças, não tem como.
Eu falei, e era madrugada, eu me lembro, eu falei do meu coração, meio dormindo, meio acordada, mas eu falei isso para Deus. E eu acho que Deus deu uma renovada em mim, assim, né? Eu comecei a dar uma... Eu falo que eu tô saindo das catacumbas, né? Reagindo. Mas a gente passa por esses momentos e você não tem maturidade espiritual também, é muito difícil. Aí eu tenho os pastores, aí eu mando mensagem, falo, Deus, pastor, tô morrendo, tô perecendo, me ajuda. Ora, fala, eles sempre conversam comigo. Eu tenho uma amiga que me discipulou 10 anos. Não, 10 anos não. Ela me discipulou 4... foi aquilo que o pastor falou ontem, né? Eu lembrei muito da minha amiga da Érica. Ela me discipulou, acho que uns 5 anos. E um dia ela me deu alta. Ela falou, agora você vai caminhar... Eu nunca me esqueci disso. Você vai caminhar com suas próprias pernas. E eu fiquei apavorada. Eu falei, imagina, como você não vai mais ser minha discipuladora? Não, você não precisa mais. Agora é você que vai discipular pessoas. Eu, ai, meu Deus, eu fiquei apavorada. Mas é aquilo que o Arthur falou ontem, né? Tem um tempo. Tem um tempo. Você não pode ser dependente disso. Você tem que crescer. E aí chega um momento que você vai ter... Ela falou, agora eu sou sua amiga. Não sou mais sua discipuladora. E ela é minha amiga até hoje. E ela é uma das minhas mantenedoras também. Mas ela me discipulou, passou uns perrengues comigo, porque eu era super rebelde. Mas ela me deu alta e eu tive que caminhar com as minhas pernas. E aí é aquilo que o Arthur falou, e você vai discipular pessoas. Vai multiplicando. Vai multiplicando, né? Eu me lembrei muito disso ouvindo ele falar. Falei, nossa, é verdade. Por isso é bom a gente ter um bom discipulador, né? Porque se a gente tem um mau discipulador, e a gente vai multiplicar errado. Sim, e essa menina que é a Érica, né, que foi, nossa, era maravilhosa, assim, e muito conhecida na igreja por ser assim, ó, com Jesus, reta, né, e tinha essa coisa, assim, quem era discipulado por ela, assim, eu tenho muito DNA dela, assim, essa coisa da disciplina, sabe, do honrar Deus mesmo, assim, de fazer o melhor, tudo é dela. Assim, porque tudo era o melhor. Eu vou comprar tal coisa para fazer o café da manhã. E eu falava, nossa, mas por que você vai comprar esse requeijão tão caro? Porque é para Deus, Andréia. É para Deus. Disciplina de horário. Me lembro que a célula que ela era líder, nossa, 8 horas em ponto. Começava. Nem antes, nem depois. Em ponto. Pá! E foi assim que eu aprendi. E aí, até hoje, eu só tento, né, ser assim. Vai dar certo. Acabou, né? Não ficar falando, aí não vai dar. Não, vamos embora. Acabou! Não fala nada. Tá gravando. Tá bom! É? Mas acabei, não vou falar mais que eu sou que nem o Arthur. Eu não se deixa, eu falo até amanhã. Você estava acabando? Sou filha dele. Criada por ele. Mas se você é que nem o Arthur, você é bênção demais. Não, que nem ele, eu não quero aquela bênção toda, não, né? Lógico que não. Ih, tô longe daquele conhecimento todo. Meu Deus, uma coisa que eu preciso muito. Conhecer mais, estudar mais. Nossa, é difícil também. Trava a trava embaixo, filha da sapata. Isso. Tô longe de ser um Arthur, muito longe de ser uma Maria Tereza, uma Dadá. Coitada de mim. Ô, André, foi uma benção, hein? Ai, muito obrigada, eu amei. Achei que ia ser difícil, tava nervosa, hein? Nada. Deu até um negócio aqui na garganta. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Essa ansiedade sai. Tá super solta, super bem no podcast. Ai, meu Deus. Eu vou gostar desse negócio. Toda vez que eu voltar, aí as portas estão abertas aqui para te receber de novo. Que bênção. Tá eu bom? Fiquei muito feliz, muito obrigada. Foi minha primeira experiência, assim. Mas vocês são muito ótimos para receber a gente também, muito mesmo. Espírito Santo também, porque assim, eu falo muito assim, isso aqui é muito de Deus, assim, e todos que vêm aqui são muito de Deus também, porque o projeto é dele, não é nosso, né? Bom demais aí conhecer um pouco mais de você, poder também contar um pouco da sua história. Ixi, a história é longa, tem muita vida. Ixi, tanta vida. Meu que Deus continue te usando grandemente aí, te preparando para os lugares que Ele vai te levar e que eu tenho certeza que tem propósito e os propósitos de Deus vão se cumprir. Amém. Glória a na Deus. sua vida Amém. E na vida daqueles que serão alcançados através de você. Isso.
Lembra de mim nas suas orações, que eu Com preciso certeza. muito. É Com isso aí. certeza. Muito obrigada. Foi uma bênção, foi assim uma honra mesmo. Eu fiquei muito feliz hoje. Quando você falou, eu falei, meu Deus, que legal. E para nós é muito bom também, né? Pra gente poder mostrar o que é a missão, como é viver em missão. O que eu posso dizer são as experiências que eu tenho em base hoje, né? Que é um campo missionário, é um campo missionário árduo, né? As pessoas acham que não, às vezes que a gente tá ali, que é fácil. Não, é bem árduo. E para as pessoas entenderem, né, como que é, porque existe muito ainda preconceitos, né, e muitas visões erradas sobre o que é missão, sobre missionários e tudo isso. Então, essa oportunidade que você dá para as pessoas falarem é muito legal. E que missão não é só na África, né? Não é. Não é. É tudo que é lugar. É em todo lugar. Existem vários campos missionários, né? Muitos. Muito. Você que Eu acho que tudo é um campo missionário. A internet, o trabalho, a condução, tudo é um campo a sua casa. Basta você querer, né? É que verdade. seja. É isso. É Muito isso obrigada. aí, gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, obrigado para você que acompanhou a gente aí do outro lado, que você seja edificado por essa palavra, você que está assistindo aí e entende que você tem um chamado missionário, não desista desse chamado, porque se Deus colocou isso no seu coração, se isso arde no seu coração, é porque tem propósito. Então, independente da dificuldade, do problema que você acha que te impeça, mas se Deus te colocou isso no seu coração, vai sem medo, porque Ele vai prover, né? Como o testemunho da Andréia aqui, mano, é Ele que mantém, é Ele que provém, e tem dificuldade, mas Ele sempre está com a gente. É a promessa dele é que mesmo que nos falte tudo, Ele não vai nos faltar, né? Eu queria falar com você também que, de alguma forma, quer ajudar a Andréia, vai estar aí na descrição do vídeo, tem o Instagram dela. A gente vai colocar o link do Instagram dela, então você procura ela lá no Instagram, manda uma mensagem para ela, e se você ardeu isso no seu coração, vai lá, abençoa a vida dela, oferta. Você pode fazer missões também ofertando. Então procure a Andréia ou procure um missionário que você conheça. O importante é você estar semeando, né, nessa causa, tá bom? Obrigado por você continuar aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Aperta o botãozinho aí, seja inscrito. Não saia desse canal, não saia desse vídeo antes de se inscrever. Curta, compartilhe, pega esse link, manda aí no grupo de WhatsApp, no Instagram, faz corte, pega o link, fica à vontade, tá bom? Propague a palavra de Deus. Uma boa semana para você, fique com Deus e até segunda. Beijão.